Você já se pegou falando sozinho, seja murmurando uma frase, repetindo o que vai fazer ou até discutindo com você mesmo? Muita gente tenta esconder esse hábito, achando que é um sinal de loucura, distração ou solidão. Mas a verdade é que, segundo a psicologia, falar sozinho pode revelar muito mais sobre o funcionamento da sua mente do que você imagina. Em um estudo publicado na revista Quarterly Journal of Experimental Psychology, pesquisadores descobriram que pessoas que falam sozinhas têm, muitas vezes, mais foco e clareza mental. Isso porque, quando verbalizamos nossos pensamentos, o cérebro organiza melhor as ideias e reduz a sobrecarga cognitiva. Em outras palavras, ao dizer algo em voz alta, você está ajudando o seu cérebro a pensar. E é sobre isso que vamos falar hoje. Você está no canal Segundo a Psicologia. E no vídeo de hoje, nós vamos entender o que está por trás desse comportamento que todo mundo já teve, mas poucos compreendem. Por que algumas pessoas falam sozinhas em voz alta, enquanto outras apenas pensam em silêncio? O que esse hábito diz sobre nossa forma de lidar com emoções, decisões e memórias? E, principalmente, quando esse comportamento é saudável e quando pode ser um sinal de alerta. Prepare-se para descobrir o que realmente acontece dentro da mente de quem conversa consigo mesmo. E como a ciência explica esse diálogo interno que, na verdade, é uma das formas mais puras de autoconhecimento. Desde cedo, o ser humano aprende a pensar falando. Quando observamos uma criança brincando, é comum ver que ela conversa sozinha enquanto monta um brinquedo, desenha ou cria uma história imaginária. Ela fala em voz alta, comenta o que está fazendo, às vezes até responde a si mesma. Isso não é apenas fofura ou imaginação ativa. É o cérebro se desenvolvendo. O psicólogo russo Lev Vygotsky, um dos grandes nomes da psicologia do desenvolvimento, foi quem primeiro estudou esse fenômeno de forma profunda. Ele chamou esse comportamento de fala egocêntrica. Segundo Vygotsky, a fala egocêntrica é uma etapa essencial do processo de aprendizado. A criança, ao falar sozinha, está praticando o pensamento. Ela usa a linguagem para orientar suas ações, resolver problemas e construir raciocínio lógico. Com o tempo, essa fala vai se internalizando e se transforma no que conhecemos como diálogo interno, a famosa voz da mente. Mas o curioso é que, mesmo depois de adultos, muitos de nós continuamos falando sozinhos em voz alta, especialmente em situações de emoção intensa, dúvida ou concentração. E a psicologia explica que isso é perfeitamente normal. De acordo com o pesquisador Charles Fernyhough, da Universidade de Durham, o diálogo interno é uma ferramenta de autorregulação cognitiva. Em outras palavras, nós falamos sozinhos porque isso nos ajuda a controlar nossos pensamentos, organizar ideias e tomar decisões com mais clareza. Fernyhough afirma que o cérebro humano é naturalmente social e a fala é um instrumento social. Quando falamos sozinhos, estamos, na verdade, usando essa ferramenta social para conversar conosco, como se estivéssemos falando com outra pessoa, só que internamente. E essa ideia faz muito sentido. Imagine uma situação simples. Você está procurando as chaves de casa e começa a dizer: "Onde será que eu deixei?" Mesmo que ninguém ouça, o simples ato de verbalizar ativa áreas do cérebro ligadas à memória e à atenção. Estudos mostram que quando você fala o nome do objeto que procura, as chances de encontrá-lo aumentam. Isso porque o cérebro reforça o foco visual e direciona a busca de forma mais eficiente. Mas falar sozinho não serve apenas para lembrar onde estão as chaves. Serve também para lidar com sentimentos. Quando estamos frustrados, nervosos ou confusos, verbalizar pensamentos ajuda o cérebro a processar emoções. É como se a fala fosse um canal de descarga para a mente. Ao colocar os sentimentos em palavras, damos forma ao que estamos sentindo,
e isso torna mais fácil compreender e lidar com eles. Em 2012, um estudo da Universidade de Wisconsin-Madison observou que pessoas que falavam sozinhas durante tarefas complexas, como montar quebra-cabeças, conseguiam resultados mais rápidos e precisos. Isso ocorre porque a fala em voz alta reforça comandos mentais, mantendo a atenção no objetivo e evitando distrações. É o que muitos psicólogos chamam de fala autodirigida, um diálogo que o indivíduo mantém consigo mesmo para guiar ações e pensamentos. Mas há um detalhe importante: nem todo falar sozinho é igual. Os psicólogos diferenciam 3 formas principais de autoverbalização: a fala egocêntrica, comum nas crianças; a fala autodirigida, usada para planejar e se organizar; e o diálogo interno, que já acontece silenciosamente dentro da mente. Em cada uma dessas etapas, a linguagem cumpre uma função diferente, mas todas têm o mesmo propósito: ajudar o cérebro a pensar melhor. A fala autodirigida também pode ter uma função emocional. Imagine alguém que acabou de cometer um erro e murmura: "Como eu fui fazer isso?" Nesse momento, a pessoa não está simplesmente reclamando, mas tentando elaborar cognitivamente o que aconteceu. É o cérebro buscando sentido, avaliando a situação e preparando uma resposta emocional mais equilibrada. Alguns pesquisadores chamam esse fenômeno de metacognição, que significa pensar sobre o próprio pensamento. Quando falamos sozinhos, estamos, de certo modo, observando o nosso próprio raciocínio. É uma forma de consciência expandida, em que nos tornamos espectadores e autores ao mesmo tempo da nossa mente. E esse processo tem implicações poderosas. Pessoas que conseguem manter um diálogo interno construtivo tendem a ter melhor controle emocional, menos impulsividade e maior autoconhecimento. Por outro lado, quando esse diálogo se torna autocrítico demais, por exemplo, quando alguém fala consigo mesmo se insultando ou se diminuindo, ele pode gerar o efeito contrário, alimentando ansiedade e baixa autoestima. A psicologia cognitiva explica que o tom desse diálogo é o que realmente importa. Não é o ato de falar sozinho que faz mal, mas o conteúdo daquilo que se diz. Assim como uma conversa com outra pessoa pode ser inspiradora ou destrutiva, o mesmo vale para a conversa que temos conosco. Curiosamente, o hábito de falar sozinho costuma ser mais comum em pessoas introspectivas, criativas e emocionalmente sensíveis. Isso não significa que sejam isoladas, mas que têm uma vida mental rica e ativa. Essas pessoas costumam usar o diálogo interno como forma de explorar ideias, antecipar situações e regular sentimentos. O psicólogo americano Ethan Kross, da Universidade de Michigan, pesquisou como o diálogo interno influencia nossas emoções. Ele descobriu que mudar a forma como falamos conosco pode alterar nosso estado emocional quase instantaneamente. Por exemplo, usar o próprio nome em vez de eu durante uma autoverbalização pode trazer mais clareza e distanciamento emocional. Dizer, "Samuel, você consegue resolver isso?" tem um efeito calmante maior do que dizer, "Eu consigo resolver isso." Esse pequeno detalhe muda a perspectiva, como se você falasse consigo mesmo de fora para dentro, com empatia e racionalidade. Ou seja, falar sozinho é uma ferramenta de autorregulação emocional que o cérebro usa para manter o equilíbrio entre emoção e razão. Ao invés de ser um sinal de desordem mental, é um mecanismo natural de adaptação. Inclusive, neurocientistas observaram que o ato de verbalizar pensamentos ativa regiões do cérebro relacionadas ao autocontrole e ao planejamento, como o córtex pré-frontal. Essas áreas são as mesmas envolvidas na tomada de decisões e na empatia.
Isso mostra que falar sozinho não é um comportamento sem propósito, mas um reflexo do funcionamento mais sofisticado da mente humana. Pense em quantas vezes você ensaiou uma conversa importante em voz alta, repetindo o que iria dizer, ajustando palavras, imaginando a reação da outra pessoa. Esse é o cérebro simulando interações sociais para preparar respostas. É uma estratégia mental de antecipação e aprendizado, algo que muitos psicólogos consideram um treino para a vida real. Outro ponto interessante é que a fala consigo mesmo pode ter um papel quase terapêutico. Muitos pacientes relatam que se sentem melhor depois de conversar consigo mesmos, como se pudessem colocar os pensamentos em ordem. E há fundamento nisso. Na psicoterapia, especialmente na terapia cognitivo-comportamental, um dos objetivos é justamente reconhecer o diálogo interno negativo e transformá-lo em diálogo positivo. Ou seja, a psicologia não tenta eliminar essa conversa, mas usá-la a favor da saúde mental. Em resumo, falar sozinho é uma forma natural de organizar o caos da mente. É o modo como o cérebro se escuta e se responde. Em muitos casos, é um reflexo de autoconhecimento e inteligência emocional, não de desequilíbrio. E na prática, quanto mais você compreende o que diz a si mesmo, mais entende quem realmente é. Agora que entendemos a origem e a função cognitiva de falar sozinho, surge uma nova pergunta. O que esse comportamento diz sobre quem somos? Será que o fato de uma pessoa conversar consigo mesma pode revelar traços da sua personalidade, da sua forma de pensar e de sentir o mundo? A resposta, segundo a psicologia, é sim. E ela é mais interessante do que parece. Estudos mostram que falar sozinho está ligado à forma como cada indivíduo processa o próprio pensamento. Alguns pesquisadores descrevem esse hábito como uma extensão da consciência, uma maneira de transformar pensamentos abstratos em algo concreto e compreensível. E o curioso é que isso pode revelar muito sobre como uma pessoa lida com emoções, desafios e decisões diárias. Um dos aspectos mais estudados é o nível de introspecção. Pessoas que costumam falar sozinhas tendem a ter uma vida mental mais intensa e reflexiva. Elas observam mais os próprios sentimentos, pensam sobre o que pensam e buscam compreender o porquê de suas ações. Não é coincidência que muitos indivíduos criativos, escritores, cientistas e artistas relatem o hábito de falar consigo mesmos. Eles usam a fala como forma de estruturar ideias complexas e transformar pensamentos confusos em raciocínios organizados. Em um artigo publicado na Frontiers in Psychology, pesquisadores observaram que a autoverbalização ajuda o cérebro a dar nome às emoções, um processo chamado de rotulação emocional. Quando você diz "estou nervoso", por exemplo, o cérebro ativa áreas associadas à autorregulação, como o córtex pré-frontal, e reduz a atividade da amígdala, que é o centro das reações emocionais intensas. Ou seja, falar sozinho, mesmo que pareça simples, pode reduzir o impacto de emoções negativas e aumentar o controle emocional. Outro ponto importante é a relação entre o diálogo interno e a organização mental. Falar sozinho ajuda o indivíduo a criar uma narrativa coerente sobre si mesmo. É como se a pessoa contasse a própria história em tempo real, dando sentido ao que vive. Isso é essencial para a saúde mental, porque o ser humano precisa encontrar coerência entre suas experiências para se sentir emocionalmente estável. O psicólogo Jerome Bruner, que estudou o papel da narrativa na construção da mente, dizia que contar histórias a si mesmo é o que mantém o eu unido. Nesse sentido, falar sozinho pode ser visto como uma forma espontânea de autonarração, um modo de reafirmar quem somos diante do mundo. Mas há algo ainda mais curioso. Nem sempre falar sozinho é um sinal de tranquilidade interior.
Em muitos casos, ele surge como uma tentativa de autorregulação diante do estresse, da solidão ou da sobrecarga emocional. Pessoas que vivem momentos de grande pressão ou que não têm espaço para expressar o que sentem, podem recorrer a esse diálogo como uma forma de compensação psicológica. Isso não quer dizer que o comportamento seja negativo, mas indica que a mente está buscando uma forma de liberar tensão e se reorganizar. A fala, nesse caso, funciona como um espelho emocional. É o cérebro tentando conversar com alguém, e esse alguém é você mesmo. Um estudo conduzido por Adam Winsler, da Universidade George Mason, mostrou que até 80% das pessoas falam sozinhas em algum momento do dia, especialmente em situações de estresse ou tomada de decisão. Winsler concluiu que a autoverbalização é um mecanismo de enfrentamento natural, semelhante a uma conversa de suporte. Ela ajuda a mente a lidar com a pressão, a culpa e a dúvida. Emoções que, se reprimidas, podem gerar ansiedade. Por outro lado, o tipo de diálogo que mantemos conosco é o que define se essa fala será saudável ou destrutiva. Quando alguém se acostuma a se criticar o tempo todo, dizendo coisas como "sou um idiota", "nunca faço nada certo" ou "eu sabia que ia dar errado", o cérebro começa a tratar essas frases como verdades absolutas. Isso alimenta o chamado diálogo interno negativo, que tem ligação direta com sintomas de depressão e ansiedade. A psicologia chama esse padrão de autoverbalização disfuncional. Nele, a pessoa repete mentalmente discursos autocríticos, reforçando crenças de incapacidade ou culpa. Por outro lado, quando a fala consigo mesmo é mais racional, empática e construtiva, ela se torna um fator de proteção emocional. É como se o indivíduo aprendesse a ser seu próprio apoio. O pesquisador Ethan Kross, da Universidade de Michigan, fez um experimento interessante. Ele pediu que pessoas, enfrentando situações estressantes, falassem consigo mesmas, usando o próprio nome, como se estivessem conversando com outro indivíduo. Os resultados mostraram que essa simples mudança reduzia significativamente os níveis de ansiedade e aumentava a autoconfiança. Isso acontece porque o cérebro interpreta o uso do nome como uma forma de distanciamento psicológico, o que facilita o raciocínio lógico e diminui o impacto emocional. Mas o que isso revela sobre a personalidade? De forma geral, pessoas que falam sozinhas com frequência tendem a ter traços de autossuficiência emocional, curiosidade cognitiva e autorreflexão. Elas não dependem tanto da validação externa para compreender o que sentem. Ao mesmo tempo, costumam ser mais criativas e abertas a novas ideias, justamente porque conseguem se escutar e se questionar de maneira mais profunda. No entanto, também é importante mencionar que o contexto faz diferença. Falar sozinho em voz alta em ambientes públicos ou de forma repetitiva, sem consciência da situação, pode estar relacionado a distúrbios psicóticos, como a esquizofrenia, onde há uma perda da distinção entre a voz interna e as vozes externas. Mas esse é um caso clínico muito diferente do comportamento cotidiano de autoverbalização consciente. A psicologia faz uma distinção clara entre os dois. No primeiro, a perda de contato com a realidade. No segundo, a ampliação da autoconsciência. É por isso que, ao contrário do senso comum, falar sozinho não é um sinal de descontrole, e sim de autorregulação. O que define a diferença é o nível de consciência. Quando sabemos que estamos falando conosco e que essa fala tem um propósito, seja pensar, organizar ou aliviar sentimentos, estamos praticando um dos comportamentos mais humanos que existem. Um outro aspecto interessante é que falar sozinho pode revelar o estilo cognitivo predominante de uma pessoa.
Por exemplo, indivíduos mais visuais tendem a imaginar cenas e imagens, enquanto os auditivos preferem expressar pensamentos por meio da fala. Assim, para alguém com processamento auditivo dominante, pensar em voz alta é quase inevitável. A fala é o caminho natural da mente para raciocinar, e não podemos esquecer dos momentos de solidão emocional. Em tempos modernos, onde o isolamento e a correria da vida aumentam, muitas pessoas encontram na autoverbalização uma forma de manter o diálogo humano vivo. Mesmo sem perceber, elas usam as próprias palavras como companhia, como se pudessem ouvir de si mesmas aquilo que gostariam de escutar dos outros. Isso explica por que, em muitos casos, o hábito se intensifica em períodos de perda, solidão ou mudança. É a mente tentando manter o equilíbrio, reconstruindo a sensação de conexão através da fala. Do ponto de vista psicológico, esse comportamento pode ser visto como uma forma de resiliência. Ao invés de se calar diante do caos interno, o indivíduo fala, e ao falar dá sentido. O filósofo e psicólogo Viktor Frankl dizia que, quando não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Falar consigo mesmo é, muitas vezes, o primeiro passo dessa mudança, uma tentativa de reorganizar a vida a partir do diálogo interno. O que se percebe, então, é que a autoverbalização é uma ponte entre o pensamento e a emoção. Ela conecta o que sentimos com o que pensamos e transforma essa mistura em palavras que podemos compreender. Sem esse mecanismo, muitos pensamentos permaneceriam confusos, sem tradução mental. É por isso que, em alguns momentos, o simples ato de dizer algo em voz alta traz uma sensação de alívio, mesmo sem resposta externa. É o cérebro ouvindo a si mesmo. E quando ele se ouve, ele se entende. Em resumo, o hábito de falar sozinho é um reflexo direto da maneira como lidamos com o mundo interior. Para alguns, é um instrumento de foco e produtividade. Para outros, é uma forma de aliviar tensões e compreender sentimentos. Mas em todos os casos, é uma expressão de humanidade, um lembrete de que pensar e sentir são processos vivos em constante diálogo. Se até aqui você entendeu que falar sozinho é algo natural e até benéfico, talvez agora se pergunte: como transformar esse hábito em algo que realmente ajude na minha vida diária? A psicologia moderna tem respostas bem claras para isso. Falar sozinho pode ser mais do que um ato involuntário. Pode se tornar uma ferramenta de autoconhecimento, regulação emocional e clareza mental, quando feito de forma consciente. E existem técnicas que mostram como usar isso de modo saudável e até terapêutico. Uma das abordagens que mais utiliza a autoverbalização é a terapia cognitivo-comportamental, conhecida como TCC. Nessa linha, o psicólogo ajuda a pessoa a identificar seus padrões de pensamento e a transformá-los por meio da linguagem. A ideia é simples. O modo como você fala consigo mesmo influencia o modo como você sente e age. Por isso, aprender a conversar melhor com sua própria mente é uma forma direta de cuidar da saúde emocional. Por exemplo, quando alguém diz a si mesmo, "eu não sou capaz", essa frase ativa redes neurais ligadas ao medo e à inibição. Mas, quando a pessoa reformula essa fala para "eu posso tentar de outro jeito", o cérebro interpreta de forma completamente diferente, liberando dopamina e motivação. Essa reinterpretação é o que a psicologia chama de reestruturação cognitiva, e a fala é o veículo principal para isso acontecer. Em 2017, um estudo conduzido pela Universidade Estadual da Pensilvânia analisou o impacto das autoverbalizações positivas em pessoas sob estresse. Os pesquisadores descobriram que frases de incentivo, ditas em voz alta, aumentavam a sensação de controle e reduziam significativamente os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Ou seja,
O que você diz a si mesmo pode literalmente alterar sua resposta biológica diante de uma dificuldade. Outro uso importante da fala consigo mesmo está nas técnicas de mindfulness verbal. Normalmente o mindfulness é associado ao silêncio e à observação da respiração, mas há uma vertente que inclui o uso da palavra falada como ferramenta de presença. Nela, a pessoa descreve calmamente o que está sentindo em tempo real, como agora estou ansioso, meu corpo está tenso, estou respirando rápido. Essa descrição verbal não é julgamento, é observação. E segundo estudos da Universidade da Califórnia, esse tipo de verbalização consciente ajuda o cérebro a reconhecer e liberar emoções reprimidas, fortalecendo o equilíbrio emocional. Outro ponto interessante é o uso da fala consigo mesmo para reforço de foco e produtividade. Pesquisadores da Universidade de Bangor, no Reino Unido, descobriram que atletas que falavam sozinhos durante o treino tinham desempenho melhor do que os que apenas pensavam mentalmente sobre o que fazer. Isso acontece porque a verbalização externa atua como um comando direto para o cérebro motor. Quando você diz "concentre-se", mantenha o ritmo, você consegue. Seu corpo responde fisicamente a essas instruções. Por isso, muitos atletas e profissionais de alta performance usam frases curtas e diretas para se manter focados. E essa técnica pode ser aplicada no dia a dia, em qualquer contexto, desde trabalhar em silêncio até enfrentar uma reunião importante. Mas nem sempre falar sozinho precisa ser positivo no sentido tradicional. Às vezes, o simples ato de dar voz ao que está preso já é terapêutico. Muitas pessoas têm o hábito de verbalizar sentimentos reprimidos, como mágoas, arrependimentos ou medos. E isso, de acordo com a psicologia, ajuda a esvaziar o acúmulo emocional. Falar sozinho é, em muitos casos, uma forma de colocar para fora o que não encontramos espaço para dizer aos outros. É importante, porém, fazer isso com consciência. A diferença entre uma autoverbalização saudável e uma negativa está no tom e na intenção. Se a fala se torna repetitiva, destrutiva ou excessivamente crítica, o efeito deixa de ser terapêutico e passa a reforçar o sofrimento. Mas quando é usada com o propósito de organizar emoções, planejar ações ou compreender o que se sente, ela se torna um recurso de autossuporte. Uma técnica simples que psicólogos recomendam é transformar a fala interna em diálogo empático. Isso significa conversar consigo mesmo da mesma forma como você falaria com um amigo. Se um amigo estivesse ansioso, você diria, "Você é um fracasso?" Provavelmente não. Diria algo como, "Fica calmo, vai dar certo, você já passou por coisas piores." Aprender a usar esse mesmo tom consigo mesmo é um passo poderoso de autocompaixão. E quanto mais você pratica, mais o cérebro associa a autoverbalização à sensação de segurança emocional. Outro conceito que ajuda a entender essa prática é o de autoafirmação, estudado por Claude Steele, da Universidade de Stanford. A autoafirmação envolve repetir frases que reforçam valores e capacidades pessoais, como "eu sou resiliente", "eu mereço estar bem" ou "eu tenho força para mudar". Essas afirmações, quando sinceras e consistentes, criam uma rede neural de autoconfiança. Elas não funcionam como mágica, mas como um treino psicológico que, ao longo do tempo, muda a forma como a mente reage aos desafios. E o mais fascinante é que o cérebro não diferencia totalmente o que é falado de forma externa do que é pensado internamente. Ou seja, falar em voz alta é uma maneira de programar a mente conscientemente. É como se você fosse o narrador da sua própria história, conduzindo o enredo com as palavras que escolhe. Além disso, existe um aspecto social nesse comportamento.
Mesmo quando falamos sozinhos, estamos praticando o diálogo humano. É uma forma de simular conversas, prever reações, resolver conflitos internos. Por isso, terapeutas consideram que a autoverbalização pode ser uma etapa importante na reconciliação consigo mesmo. É o momento em que a mente se escuta e se acolhe. Mas a fala consigo mesmo também pode ser usada de forma prática e objetiva. Por exemplo, quando você está aprendendo algo novo, repetir as instruções em voz alta ajuda a fixar melhor o conteúdo. Estudos da Universidade de Waterloo mostraram que estudantes que liam em voz alta lembravam até 20% mais das informações do que aqueles que apenas liam em silêncio. Isso acontece porque a fala ativa múltiplos canais sensoriais, o auditivo, o motor e o linguístico, reforçando a memorização. Ou seja, falar sozinho não é apenas psicológico, é neurológico. É uma forma de o cérebro fortalecer conexões e consolidar informações. Por fim, entender e usar esse comportamento a seu favor é um sinal de maturidade emocional. Em vez de julgar o ato de falar sozinho como algo estranho, é mais produtivo enxergar nele uma oportunidade. A oportunidade de se escutar, de se orientar e de se compreender melhor. Em um mundo onde a mente é constantemente bombardeada por estímulos, parar e conversar consigo mesmo é um gesto de autocuidado. E talvez seja justamente isso que a psicologia tenta nos lembrar. Às vezes, a resposta que você busca não está fora, mas na conversa silenciosa ou falada que acontece dentro de você. Falar sozinho não é um sinal de fraqueza ou loucura. Na verdade, é um sinal de humanidade. É o cérebro tentando organizar o caos, dar sentido ao que sente e encontrar uma voz que o compreenda, mesmo que essa voz seja a sua própria. A psicologia mostra que o diálogo interno é uma das formas mais poderosas de autoconhecimento. Ele ajuda você a lidar com emoções, a tomar decisões com mais consciência e a se preparar para os desafios do dia a dia. A diferença está em como esse diálogo acontece. Se ele é um espaço de reflexão e clareza, ou se tornou um eco de autocrítica e cobrança. Então, da próxima vez que você se ouvir falando sozinho, talvez valha a pena prestar atenção nas palavras que usa com você mesmo. Elas dizem muito sobre a forma como você se enxerga, se apoia e se trata. E agora, eu te pergunto, quando foi a última vez que você percebeu o que estava dizendo a si mesmo? Suas palavras internas são suas aliadas ou suas inimigas? Deixe aqui nos comentários o que você descobriu sobre o seu próprio diálogo interno. E se esse vídeo te fez pensar, compartilhe com alguém que vive falando sozinho. Mas talvez só precise entender o quanto isso é mais comum e saudável do que parece. Aqui foi o Segundo a Psicologia. E até o próximo vídeo.